Seja bem-vindo ao tutorial de uso da Planilha de Orçamento Pessoal e Familiar 4.0. Com ela, você será capaz de fazer um controle completo das suas finanças pessoais. Como ela é uma planilha da versão 4.0, ela tem algumas funcionalidades muito melhores do que na sua versão anterior e eu vou explicar cada uma delas agora para você. Para começar, a gente tem um menu superior horizontal de navegação. Com ele, você pode acessar qualquer aba da planilha. Basta você clicar na aba específica que você vai para lá. Você percebe que ele tem dois níveis, um nível superior com os itens mais importantes e embaixo o segundo nível onde você consegue navegar em outros itens específicos. Esse menu horizontal superior ele é muito legal porque ele dá para você uma visualização maior em relação à versão 3.0, onde você tinha o menu lateral e você não conseguia visualizar tabelas inteiras diretamente numa única aba. Você precisava fazer rolagem para o lado. E agora você não precisa mais. Todos os nossos relatórios, tabelas e dashboards, eles são feitos para você não precisar fazer rolagem lateral. Um segundo ponto super importante e bem interessante são os dashboards. Aqui você vai conseguir ter uma análise visual e completa em painéis de controle formatados para caber na tela do seu computador. Então você vai perceber que aqui a gente não tem nem a rolagem lateral, nem a rolagem vertical. Tudo o que você precisa entender está sendo visualizado nessas abas de controle que você tem aqui. São ao todo 6 abas de controle que vão te informar todos os itens mais importantes que você precisa das suas finanças pessoais. A gente ainda tem outras duas melhorias muito relevantes. A primeira delas é justamente a questão das metas. Antes, na planilha 3.0, você não conseguia estabelecer metas e agora a gente criou uma área só para as suas metas de receitas, despesas e resultado. Então, conforme você for preenchendo as suas metas para cada um dos principais grupos de conta, você consegue analisar também se o resultado que você realizou naquele mês foi positivo ou negativo, e isso é muito legal. E a nossa última melhoria, que também é muito importante, está na parte de controle financeiro. Aqui, além de um controle de gastos e fluxo de caixa por bancos, você também vai conseguir fazer um planejamento de longo prazo que antes você não conseguia. Então, itens que estão fora do ano corrente, você pode colocar aqui e visualizar qual é o prazo que você quer adquirir aquele item específico, pode ser um carro, uma casa ou qualquer outro tipo de investimento, e você vai acompanhando quanto você tem de investimento inicial, qual a sua rentabilidade mensal, e obviamente aqui a gente faz uma comparação em relação à inflação também, e aí você vai ver exatamente qual é o valor total que você precisa poupar para aquele item específico e qual é o valor necessário de investimento mensal, e aí você vai acompanhando tudo isso na aba de investimentos, inclusive recebendo feedbacks aqui. Então a planilha está muito mais completa e te permite muito mais análises. Então deixa eu te mostrar agora o passo a passo de preenchimento dela para que você consiga entender como é o funcionamento da nossa planilha de orçamento pessoal e familiar 4.0. Você vai começar sempre pelos grupos de contas e aqui você vai cadastrar os principais itens de receitas e despesas que você tem. Você também vai fazer um registro dos bancos que você utiliza. E aqui a gente colocou o caixinha, que é justamente aquele dinheiro que você tem na mão, que você saca do banco para fazer pequenos pagamentos. E você tem uma área ainda de transferências, onde você pode fazer uma transferência de um banco ou de qualquer instituição financeira que você tenha cadastrado aqui na aba de bancos, justamente para uma outra instituição, para um outro banco ou até mesmo para o seu caixinha. E aí você vai ter aqui um valor que é feito nessa transação. Toda vez que você fizer uma transferência, os valores já são contabilizados aqui no seu relatório de fluxo de caixa por bancos. Então a planilha está bem completa. Logo depois de fazer esse cadastro inicial, você vai preencher as receitas e despesas que você tem mês a mês, né? Você vai fazer a classificação em cada um dos itens, você tem os subgrupos de contas também para registrar, e aí você vai fazendo todo o registro das entradas e saídas que você tem mês a mês, e depois de preencher isso, você vai ter uma série de relatórios para analisar. Primeiro, aqui no controle financeiro, você tem controle de gastos, onde você consegue ver faturas de cada um desses itens, né? Quais são os gastos que estão programados para cada uma dessas instituições financeiras. Você consegue ver o seu fluxo de caixa por banco de maneira dinâmica. Então, ao trocar de um banco para o outro, você vai perceber que os valores já mudam automaticamente também. Como eu já te disse, você tem os planos de longo prazo e os investimentos para você analisar.
Na aba de relatórios, você vai ter uma série de demonstrações financeiras bem importantes, começando pelo fluxo de caixa, você tem o acompanhamento de metas, você consegue ver o seu resultado para cada uma das principais contas que você possui, você também tem resultados por dia, onde você tem uma análise diária de entradas e saídas ao longo dos meses, e aí você vê aqui que você pode escolher qualquer um dos meses para analisar. Você tem um resultado também dos valores em aberto, e aqui o que é mais legal é que quando você percebe que você tem valores em aberto para um determinado mês, você pode ver quais contas a pagar e a receber são essas diretamente nesse outro relatório aqui, e por fim você ainda tem um relatório de impressão pronto para ser impresso, né? Você vai perceber que quando eu clico aqui, eu já tenho 4 páginas para me mostrar exatamente como é que estão as minhas finanças pessoais, e aí você pode fazer essa impressão mês a mês para ir acompanhando o seu resultado financeiro. A última parte, talvez a mais importante da planilha, são os dashboards. Aqui você vai conseguir ter uma análise mensal mês a mês, então de acordo com o mês que você seleciona, você vê os seus resultados. Como eu ainda não tive nenhum preenchimento em maio, fica tudo zerado, mas se eu vou para um mês que tem preenchimento, você percebe que eu consigo visualizar todos os meus resultados de receitas, despesas, lucro ou prejuízo para aquele mês, qual está a comparação em relação às metas que eu estabeleci, divisão de receitas e despesas, enfim, tudo que você precisa saber para uma boa análise mensal das suas finanças. A gente ainda tem uma análise anual completa, que traz um resultado consolidado. A gente tem também análise de contas específicas, então você escolhe uma conta qualquer e aí você consegue ver exatamente quanto você já gastou com aquela conta no ano atual, até o exato momento que você está de preenchimento, consegue fazer análises gráficas aqui, você ainda tem gráficos de receitas, gráfico de despesas e um comparativo de todas as metas que você estabeleceu para cada uma das grandes contas que existem aqui na planilha de orçamento pessoal e familiar 4.0. Enfim, essa é uma planilha bastante completa para você controlar tudo o que você precisa da sua área financeira pessoal.